Eu quero convidar a igreja para abrir lá o Salmo 51. É um salmo muito conhecido. Acredito que a maioria conhece esse salmo, né? É um salmo que é lido bastante. E aí quem encontrou, eu quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. E aí vai estar aqui, aí eu quero convidar a igreja a ler junto comigo. Amém? Vamos participar. Eu leio o primeiro, a igreja lê o segundo e assim vai até o término. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Vamos lá. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz crescer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz eu ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, de coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a alegria da tua salvação, e sustenta com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas vícios, senão eu daria, tu não deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então te agradarás de sacrifício e justiça, dos holocaustos de ofertas queimadas, então me oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. A igreja pode sentar, fica à vontade. Pai amado, Pai querido, Pai santo, soberano Deus, neste momento eu me coloco diante do teu altar. Usa-me, Senhor, como um vaso simples de barro, mas que seja cheio do teu Espírito Santo. Que eu não venha acrescentar nenhuma vírgula, nenhum ponto, nem retirar, mas que eu venha ministrar aquilo que o Senhor ordenar. Eis-me aqui, Espírito Santo. Usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, ontem, né, eu orando ao Senhor, falei: Senhor, me dá uma palavra. É um culto de cura e libertação. Traz uma palavra para levar para a tua igreja. Mas essa palavra veio falar comigo. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas ela corta para cá também. Não é verdade? E ela tem que ministrar primeiro ao meu coração. E aí no trabalho, trabalhando, eu orando: Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E aí à noite em casa, resolvendo algumas questões, aí o Espírito Santo de Deus falou para mim o Salmo 51. Amém. Glória a Deus. E aí eu já conheço esse salmo, amo orar esse salmo, já falei com a igreja sobre isso, né? E eu falei: Senhor, já teve ministrações sobre esse salmo. E o Senhor me trouxe algo no coração. E eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus diz assim, que salmista Davi, quando ele fez esse salmo, essa oração, ele tinha caído em pecado. Ele tinha pecado, né?
com Batseba. E Deus enviou um profeta para falar com Davi que aquilo que ele tinha feito era errado. E a palavra de Deus diz assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus desde a sua adolescência. A palavra de Deus, ela diz assim, que ele apacentava as ovelhas do pai. Ele cuidava de ovelhas, né? Ele era incumbido de cuidar das ovelhas do pai, do rebanho do pai. E ali, quando ele cuidava do rebanho do pai dele, ele teve experiências tremendas com Deus. Deus entregou nas mãos dele o leão. Deus entregou nas mãos dele o urso. Deus entregou na mão de Davi Golias. Aquele homem tinha uma intimidade com Deus muito grande. Ele conhecia Deus de perto. Ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia. Vocês imaginam você ouvir Deus falar com você? Deve ser a coisa mais linda, né? E não é diferente de hoje. Nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele fala conosco no nosso coração. Sabe aquela vozinha que às vezes você ouve e diz, eu estou ficando louca? É algo que vem aqui dentro e é o Espírito Santo falando contigo. Sabe quando você vai fazer uma coisa errada, que você sabe que é errado, né? E você vai fazer e aí o Espírito Santo, olha, não faz isso. Não faz isso, não vai dar certo. Não vai dar ruim, como os jogos lá mesmo falam, né? Vai dar ruim. É o Espírito Santo cuidando de você. E aí Davi diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mesmo Davi sendo homem, segundo o coração de Deus, mesmo Davi conhecendo Deus de perto, isso não impediu dele cair em pecado. Ele errou feio, né? A palavra de Deus diz que ele errou feio, ele pisou na jaca literalmente, né? Iniquidade, amados. Muitas pessoas já me perguntaram o que significa iniquidade. Iniquidade é quando você sabe que é pecado e você pratica a si mesmo. Iniquidade, eu sei que adultério é pecado que vai me levar para o inferno. Eu sei que matar é pecado, né? Eu sei que não perdoar é pecado, mesmo assim eu pratico. Sabendo que é pecado, isso significa iniquidade. Quando eu peco, tendo entendimento do que é pecado. Eu sei que é errado, eu sei que aquilo pode me levar para o inferno, mesmo assim eu vou lá e eu pratico. E Davi, ele teve esse pecado. Ele sabia que era pecado, porque ele cobiçou uma mulher que não era dele. Ele sabia que ela era casada. E mesmo assim, ele desejou aquela mulher e ele pecou, ele cometeu iniquidade. Mesmo tendo experiência fortíssima com Deus. Mas aí o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que ele diz assim, contra ti somente pequei. E fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E aí Davi teve temor a Deus, quando ele se deu por conta que ele havia pecado. Que mesmo ele sendo rei, ele pecou. E Deus enviou um profeta para chamar a atenção dele. Aí a palavra de Deus diz assim, que Deus prova e castiga quem ele ama. O bom pai, ele vai chamar a atenção, né, Viviane? O bom pai puxa nossa orelha, não é verdade? Ela sabe o que eu estou falando, né? Ele nos ama de uma forma sobrenatural. E aí ele diz assim, no versículo 11, que eu
o chave diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, reconhecendo que havia pecado, a preocupação de Davi, ele sabia que tinha entristecido o coração de Deus. Ele reconheceu o seu pecado. E a preocupação dele, que temia o seu coração, é que Deus retirasse a presença dele e retirasse a presença do Espírito Santo. Ele foi sincero com Deus. Quando ele reconheceu o seu pecado, ele dobrou o seu joelho, ele clamou a Deus, ele pediu perdão, ele chorou, ele jejuou. E aí o Senhor vai e chama a atenção dele. Que aí a palavra de Deus diz assim, quando Deus vai lá, né, ele fala sobre o coração quebrantado, o verdadeiro sacrifício. Quando fala assim: então te agradarás o sacrifício de justiça, os holocaustos das ofertas queimadas, então supressão novilhos sobre o teu altar. O que eu quero dizer à igreja é que o Espírito Santo Deus falou no meu coração. Ele confessou ao Senhor, ele foi sincero com Deus. Deus sabia que ele tinha pecado? Sabia. Deus mandou o profeta para chamar a sua atenção, né? E aí tem uma parte que poucos pecadores ministram, mas eu gosto de... O Espírito Santo Deus está me incomodando no meu coração. Quando ele cometeu o adultério com aquela mulher se engravidou dele. Ela concebeu um filho, né? E aquele filho adoeceu ao nascer, porque era fruto de um pecado. E o momento que aquele filho estava doente, ele jejuou, ele chorou, ele planteou, ele se vestiu de cinzas, né? Ele colocou um saco, ele se despiu das vestes dele e se colocou lá. E quando aquela criança veio a falecer, ele levantou, ele tomou o seu banho, ele se arrumou, e os seus servos não entenderam o que estava acontecendo. Tu estava chorando, planteando, e agora tu vais... Aí ele falou aos seus servos, né, que ele havia entendido o que Deus havia falado com ele. Muitas das vezes Deus vai tirar algo da nossa vida que vai doer. Vai doer muito. Mas é necessário Ele tirar isso de você, para que você se dobre diante dos olhos dele, para que você venha se arrepender verdadeiramente, para que a gente venha se converter, se consertar com o Senhor. E aí eu quero dizer algo para você. Quando Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Muitas vezes nós pecamos, erramos, porque somos falhos, somos humanos, somos carne, e somos sujeitos a pecar todos os dias. Mas quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós dobramos nossos joelhos e confessamos ao Senhor, e somos sinceros com Deus. Ele ama a nossa sinceridade. Ele é fiel e misericordioso para nos perdoar, porque Ele nos ama. Ele não vai te jogar fora. Ele não vai lançar você fora da presença dEle, porque Ele quer você do lado dEle. Ele quer você ali orando e adorando a Ele. Muitas vezes nós nos entristecemos, nós ficamos extremamente abatidos, angustiados. Muitas vezes estamos sem forças até mesmo para orar. Não é verdade? Para conversar com o Pai. Mesmo sem forças, dobra o teu joelho e vai orar ao teu Pai. Vai confessar a Ele todos os seus pecados. Mamães, hoje é um culto de pura libertação. E aí Davi diz assim, eu quero frisar essa palavra: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Muitas das vezes nós pecamos, nós erramos, pisamos na jaca, como os adolescentes falam, os jovens falam, e entristecemos o coração de Deus, entristecemos o Espírito Santo de Deus. E Davi teve a preocupação de pedir a Deus que não retirasse o Espírito Santo da presença dele. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus se afasta de nós, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus,
nós não conseguimos mais ouvir Deus falar conosco. E nós vamos continuar pecando, continuar errando, e aquilo não vai nos incomodar mais. Aquilo não vai mais nos chamar a atenção, nós vamos sentir aquilo, prazer naquilo, e a gente está se distanciando da presença do Senhor, estamos morrendo espiritualmente, mas não estamos nos incomodando mais, porque o Espírito Santo já não está conosco. E eu não sei porque o meu coração hoje está tão triste. Tem alguém aqui que está com o coração muito triste. Tem alguém aqui que está com o coração muito triste. E aí o Senhor quer dizer para você, dizer para mim, para sermos sinceros com Ele, que o Espírito Santo, Ele tem ouvido as suas orações, sim. Ele tem ouvido o seu clamor, sim, quando você fala sinceramente com Deus. Seja sincero com Deus. Seja sincera com Deus. Diz para Ele aquilo que está te afastando dele. Diz para Ele. Chama Ele para conversar. Você já conversou com o teu Deus? Você já chamou o Espírito Santo para conversar contigo? Você já chamou Jesus para conversar com você? Eu quero dizer algo para você. Orar é você se humilhar diante de Deus, colocar diante do Senhor. Mas conversar com Deus é diferente. Você já experimentou colocar uma cadeira e dizer assim: Jesus, senta aqui do meu lado, que eu preciso conversar contigo. Assim como você chama o pastor para conversar, para desabafar com ele, pedir oração, faça isso. Ele quer te ouvir, mas seja sincero com ele, porque ele não vai te julgar. Ele não vai julgar, ele vai te amar e ele vai falar contigo de uma forma que você jamais já ouviu ele falar. Chama ele para uma cadeira. Sabe? Ou senta na cama. Jesus, senta aqui. Eu preciso conversar contigo. Sabe, Jesus? Sabe aquilo? Sabe aquele pecado que às vezes eu cometo, mesmo eu não querendo, mesmo eu sabendo que é errado, e eu acabo cometendo, que está me tirando da tua presença? Eu quero ser livre. Me ajuda a me libertar. Jesus, sem você eu não consigo. Jesus, me ajuda, eu quero ser liberto. Sabe aquele espírito que me atormenta dia e noite? Eu quero ser livre dele. Me ajuda, Jesus, me ajuda, me ouve. Ele vai te ouvir, amada. Ele vai te ouvir, amada. Experimenta fazer isso. Davi fez isso. Davi, ele foi sincero com Deus. Seja sincero com Deus. O Senhor conhece as minhas dores, o Senhor conhece as minhas lutas, o Senhor conhece os meus pecados, sim, mas Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Sabia que o Espírito Santo de Deus sente saudade da sua voz? Sabia que o Espírito Santo de Deus sente saudade da sua voz, da minha voz? E quando você fala: Jesus, Espírito Santo, fala comigo, ei, alguém me chamou. Não tenha vergonha. Davi não teve vergonha. Davi não teve vergonha. Davi, ele foi diante de Deus e falei: contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu cometi uma iniquidade, porque ele sabia que Deus sabia que era pecado. Mas ele foi sincero com Deus, ele abriu o seu coração. Ele foi sincero, e a palavra de Deus diz que Davi alcançou misericórdia de Deus. Davi, naquele momento, ele alcançou o perdão de Deus e ele não pecou mais. Amém? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, mas ele é um fogo consumidor. Nós não podemos esquecer disso. Tanto é que Davi, com medo de pecar de novo, de cometer iniquidade, ele vai lá e diz assim a Deus. Olha o salmista que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Ele quis dizer assim: olha Deus, olha aqui no meu coração. Olha esse coração de um homem adúltero. Olha esse coração de um homem que tende a pecar, e eu não quero pecar, eu não quero perder a minha salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração
Santo. Quando Davi pede para Deus não retirar a presença do Espírito Santo da vida dele, porque ele sabia que enquanto ele tiver a presença do Espírito Santo de Deus, ele vai pensar 10 vezes antes de pecar. Porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus vai falar com ele. E o que o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite? Ele quer que você peça a presença dele continuamente no seu lar. Não é somente nos dias de culto, não é somente quando nós estamos aqui, mas é dentro do nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Pedimos a presença do teu Espírito Santo. E é coisa muito boa sentir a presença do Espírito Santo. Sentir a presença do Espírito Santo, amado, não é falar em línguas estranhas. Sentir a presença do Espírito Santo é você sentir a majestade de Deus continuamente sobre a sua vida. É sentir a presença de Deus contigo. E aí o Espírito Santo de Deus quer nos convidar essa noite porque Ele nos ama. Ele quer que você diz a Ele tudo aquilo que está impedindo você de adorá-lo. O que está te impedindo hoje de adorar a Deus? O que está te impedindo hoje de sentir a presença do Espírito Santo aí falando contigo? O que está te impedindo de ouvir a voz do Espírito Santo? O que está te impedindo de ter intimidade com o Espírito Santo? Fala para Ele. Seja sincero. Esses dias em casa eu estava sozinha. E aí eu levantei, lavei meu rosto, comi meus dentes, fiz o meu café e eu sentei à mesa. Podem me chamar de louca, porque eu sou louca mesmo. Fui lá e coloquei uma xícara, coloquei um pratinho. Fumei uma sabe aquela mesa de café? Eu sozinha. Capechei e falei, Jesus, senta aqui comigo. Toma café comigo, Jesus. E aí eu coloquei, são 4 cadeiras, Senhor, Deus, toma café comigo. Espírito Santo, toma café comigo. E aí eu sentei, eu orei, e eu falei, agora nós vamos conversar. E enquanto eu tomava o café, eu fui conversando com o Papai do Céu. Vocês não têm noção da experiência que eu tive com Deus naquela cozinha. A minha vizinha ouviu a minha oração. Porque a Márcia fala baixo. Né? A Márcia fala baixo, imagina, né? E eu fui sentindo a presença do Espírito Santo na Márcia. Eu só fui saber que ela ouviu a minha oração porque ela me chamou no portão da casa dela uma semana depois. E ela falou assim para mim que naquele dia ela estava passando por uma luta tão grande. Aleluia! Que ela estava passando por uma dor tão grande. Que ela estava pensando em desistir de tudo. Quando ela ouviu a minha oração, ela parou para ouvir a oração, foi para a porta do portão para ouvir melhor e falou assim, Deus, eu quero esse Deus. Aleluia! Deus, eu quero sentir a presença que essa mulher está sentindo. O Espírito Santo está na casa dela, entra na minha casa também, muda a situação da minha vida. Glória a Deus. Entra na minha casa, eu quero sentir. E ela começou a sentir a presença do Espírito Santo na casa dela. E ela não conteve, chamou o esposo dela, olha aqui, vem cá, vem na oração. Ela falou que quase foi em casa, bateu no portão, deixou eu entrar aí. Aleluia. Eu falei, por que você não te convidaria com o maior prazer? E ela, da próxima vez você me convida, com certeza eu te convido. É isso, é você ser impactado pela presença do Espírito Santo de tal forma que você vai impactar outra pessoa que está ao seu redor. É você ser impactado pelo Espírito Santo, não ter vergonha, não tem vergonha. Eu estou trabalhando e a minha companheira de trabalho estava passando um monte difícil, eu falei, vamos lá. Vamos orar, coloquei ela dentro da cozinha, fechei a porta, comecei a orar com ela, dei as mãos para ela e comecei a ministrar sobre a vida dela, orei por ela, ela respirou fundo, quando acabou a oração, ai, obrigada, estou me sentindo melhor. E fomos trabalhar. No outro dia de manhã, ela virou e falou assim, você faz outra oração igual aquela? A gente pode orar todos os dias antes de começar a trabalhar? Eu, glória a Deus, todos os dias vamos orar antes de começar a trabalhar. E é isso que o Espírito Santo quer de você.
Ele quer te impactar de uma tal forma que você vai começar a impactar outras pessoas. Ele quer conseguir falar com você. E sabe quando você ouvir a voz do Espírito Santo, você não está louco, você não está louca? Entenda que o Espírito Santo, ele fala assim conosco. Ele fala. Muitas vezes ele envia profetas, ele envia pessoas para falar conosco, né? Mas muitas das vezes ele vai falar com você diretamente. Você quer sentir essa experiência? Você quer sentir Jesus falando com você? Você quer sentir o Espírito Santo falar com você? Convida ele para sentar com você. Convida ele para falar com você. Mas pare e comece a ouvir o que ele tem para falar com você. Muitas das vezes você não vai gostar de ouvir. Mas muitas das vezes você vai chorar e vai se deliciar nos braços do Pai. E é isso que ele quer fazer conosco essa noite. Ele quer dizer para você que ele te ama. E que ele não tem desejo de tirar o Espírito Santo da tua vida, mas ele quer que você tenha experiência com ele. Que nós possamos fazer como o rei Davi. Possamos clamar a Deus todos os dias, para que o Senhor não nos retire a presença dele sobre nossas vidas. Para que ele não retire a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. E ultimamente nós estamos colocando tantas outras coisas como prioridade em nossas vidas. Colocamos o celular, não é verdade? Ele é bênção. O celular é bênção. Foi o Senhor que deu inteligência ao homem, não é verdade? Mas se nós não soubermos usarmos, ele vai ser destruição da nossa família. Muitas vezes temos tempo de sentar e ver o TikTok. Eu não tenho. Para honra e glória ao Senhor Jesus, não tenho e não quero colocar no meu celular. TikTok, essas coisas aí eu não coloco, porque o Espírito Santo já falou no meu coração para não colocar. Porque isso tem desviado a atenção de muitos evangélicos, de muitos crentes. Você tem tempo de ver TikTok, de curtir, mas você não tem tempo de orar, de conversar com teu Pai. Você tem tempo para isso, mas não tem tempo de ter um tempo com o Senhor. Não é verdade? A gente levanta da cama, a primeira coisa que se faz é pegar o celular para ver quem mandou a mensagem. Não é verdade? Enquanto você tem que abrir os teus olhos e dizer obrigado a Deus por mais um dia de vida. O Senhor permitiu que eu levantasse, o Senhor permitiu que eu acordasse. O Senhor permitiu que eu abrisse os meus olhos. Estou viva, Deus me deu o dom da vida. Não é verdade? E muitas vezes nós não temos tempo para falar com o Papai do Céu, nós temos tempo de olhar o celular o dia todo. Muitas das vezes nós não conversamos com o nosso cônjuge, não damos atenção, mas temos tempo de ficar no celular. Essa é uma arma, Deus me perdoe, Deus tem poder. Mas muitas vezes o inimigo tem usado o celular para destruir a sua vida espiritual, para tirar a sua comunhão com Ele. Para tirar a sua comunhão com Ele. No meu lar, na minha casa, meu marido pode ficar com o celular até a hora que eu for para o quarto. Que a hora que eu entro no quarto, ele já sabe. Ele põe o celular, desliga o celular e coloca no cabeceiro da cama. Porque é isso que nós conversamos. Dentro do quarto, quando nós estamos juntos, nós vamos conversar. Ele tem o dia inteiro mexendo no celular. Mas quando eu entro dentro da minha casa, quando eu entro dentro do quarto, ele vem entrando dentro do quarto, ele fecha o celular. Ele pega. E nem eu. Porque se eu pegar, ele cobra. Então nós possamos vigiar. Muitas vezes Deus quer falar conosco. Muitas vezes o Espírito Santo quer falar conosco. Nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo para ouvir o que Ele quer falar conosco. E Ele quer te alertar. Ele quer te alertar. Ontem eu tive uma experiência tremenda com Deus. Não sei quem já sabe o que aconteceu na rodoviária ontem, né? Eu estava no Campos Elíseos e eu pensei, eu vou no monte de 5 horas com o João. Hoje não vou de 4h30 não, já consegui resolver tudo que resolver, mas eu vou com meu marido. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, daqui antes de você pegar uma 4h30, vai embora 4h30. O que você vai ficar fazendo aqui? Amém, Senhor. Eu sou obediente. Às vezes eu digo, mas obediente. Peguei meu anjo 4h30, entrei dentro do ônibus, minha filha mandou mensagem para minha mãe, o anjo São Miguel bateu um monte, eu não vou ligar. Para a hora que eu peguei o ônibus, fui embora para casa. Se eu não ouvisse o Espírito Santo de Deus, eu ia ficar preso lá até que horas? É você ser sensível ao ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim nessa noite:
Ele quer falar com alguém nessa noite que veio de casa. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo falar comigo nessa noite. E o Senhor diz para você assim: não vá. Não vá onde você está pensando em ir. Não vá. É uma armadilha para você. Você pediu uma resposta do Senhor. E o Senhor está mandando dizer para você: aonde você está pensando em ir, não vá. Não vá. Não coloque os teus pés lá. Porque lá tem uma armadilha para você. Lá tem uma cilada para você. E o Senhor te ama muito. Ele quer preservar a sua vida. Você sabe que é você que Deus está falando. Então vigie. Vigie. Fique atento onde você tem colocado a planta dos teus pés. Porque Ele tem te olhado onde você tem andado. E Ele tem te dado livramentos que você nem imagina. Muitas das vezes Deus dá livramento em nossas vidas que nós nem imaginamos, nem percebemos. E o Senhor nos livra de todo mal. Eu quero pedir para o tio Henrique, não sei quem está na mesa, tocar um louvor agora. Alguém está dizendo aí no seu coração: nossa, o que está acontecendo com a irmã Márcia? Hoje está tão calma, não está gritando. E aí o Espírito Santo vai dizer para você assim, que muitas vezes o Espírito Santo ele vem como um vento suave. Ele anda lá baixo, anda lá baixo. Muitas das vezes o Espírito Santo ele vai falar com uma calma tão tranquilo que às vezes você não vai perceber porque você está agitado demais. E Ele te chama para você aquietar o seu coração, que Ele quer falar com você. A palavra de Deus assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele anda lá, rassuriando lá baixo. Muitas vezes nós estamos esperando Deus falar conosco como um trovão. Nem como um profeta abre a boca para profetizar. Ei, eu quero ouvir Deus falar comigo. Mas muitas das vezes Deus vai falar com você tão suave, tão tranquilo, tão calmo. Vai dizer para você que Ele é suave, Ele é sincero. Basta você abrir os teus ouvidos e permitir Ele falar com você. Confessei-te meu pecado. Ele anda lá, baixulhando lá baixo. Confessa ao Senhor teus pecados nesse momento. É você com Deus aí agora. Fecha os teus olhos. O que tem te impedido de ouvir o Espírito Santo falar contigo? O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem te roubado da presença do Senhor? O que tem te roubado, impedindo de você ouvir o que Ele tem para falar contigo? O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem tirado você da presença do Espírito Santo de Deus? Davi diz assim, Davi quando falou para Deus naquele momento, que ele confessou ao Senhor todos os seus pecados e arrependido das suas iniquidades. Ele falou assim bem alto: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. O Senhor te chama para perto dele nessa noite. O Senhor te chama para você ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas você tem que se permitir ter essa experiência. Você tem que se colocar diante do Senhor. Você tem que confessar a
Ele tem novidade de vida para você. Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação, sim. Hoje é um culto de cura e libertação. Porque o Espírito Santo quer falar conosco. Ele quer tirar de você nessa noite o que tem impedido de sentir a presença de Deus. Todo espírito de ciúme, de contenda, de confusão, de mentiras, de vícios. Existem vícios em nossa vida que é só o Senhor que pode libertar. Mas nós temos que ser sinceros com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, eu tenho esse vício, eu não consigo sozinha. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. E Ele vai estender as mãos dele e vai te ajudar. É um processo, não é de uma hora para outra, mas Ele vai caminhar contigo. E mesmo quando você cair e achar que não tem mais solução, que não tem mais perdão, mas se você se arrepender e dizer: Deus, olha para mim aqui, Espírito Santo, olha para mim aqui, Ele é fiel para te estender as mãos e te fazer tudo de novo. Oh, Deriana, Lavaxinha, quantas vezes nós crucificamos Jesus, não é verdade? Quantas vezes nós pisamos no sangue de Jesus? Muitas vezes nós pecamos e achamos que não adianta orar, que Deus não vai nos ouvir. Eu quero dizer para você que Ele vai te ouvir, sim. Se você clamar e gritar, Davi, ele não teve vergonha do seu pecado, ele reconheceu o seu pecado. Ele foi sincero com Deus: olha, Deus, eu pequei, eu cometi iniquidade, eu fiz isso, me perdoa, não te lances fora da tua presença, porque senão eu vou morrer. E hoje Deus quer te trazer vida. Hoje Jesus quer te trazer vida. Eu quero convidar a igreja a se levantar. E você que quer ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, você que queira, Elianda, Lava, Xulianda, Lavaz, sentir o toque do teu Espírito Santo, você quer falar com o Papai do Céu nessa noite, você quer se colocar diante do Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele te convida a dar um passo de fé. Ele te convida a vir nessa noite aqui na frente. Ele te convida a vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar levantando um clamor pela sua vida. Nós vamos estar